Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aí do nosso canal, na verdade mais um audiobook gravado aqui com muito carinho para vocês. Quero agradecer a você que tem acompanhado o nosso conteúdo, que tem aí colocado aí comentário, que Deus possa continuar te abençoando. Você que é novo, que está chegando pela primeira vez, também seja muito bem-vindo. Já quero pedir para você se inscrever no nosso canal e já ativar aí o sininho na função todas, para você não perder nenhum conteúdo do canal. A gente está aqui com muitas novidades, muitas informações de suma relevância para o crescimento da sua igreja, para o seu intelecto, para que você possa estar sendo discipulado, porque o nosso conteúdo é todos voltados, né, para o crescimento do reino de Deus. E fazendo assim, você vai poder ser uma ferramenta de cura, de evangelização missionária no seu estado, na sua cidade, na sua comunidade e também na sua família, viu? Então nós vamos para o vídeo de hoje, em nome de Jesus. Nós ainda estamos aí no primeiro capítulo, a doutrina do pecado, e nós estamos aí no ponto, na parte 4, o julgamento divino, e na página 40 nós vamos entrar na letra B. A parte 4, que fala sobre o julgamento divino, nós falamos que tem várias partes também, né? Então aqui a parte B, Deus julga conforme as obras de cada um. Está no capítulo 2 da carta aos Romanos, versículo 6 ao 11. Então vamos lá. O versículo 6 diz: que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Esse princípio não é novo, pois o Antigo Testamento está repleto de referências a esse princípio, citados por Paulo. Nós temos aqui a referência no livro de Jó, capítulo 34, verso 11, Salmo 62, verso 12. É importante que você anote aí essas referências, viu? Para você mesma elaborar o plano de estudo para você. Provérbio 24, 12, Jeremias, capítulo 10, verso 10, Jeremias, capítulo 32, verso 19. No Novo Testamento, encontramos também a citação desse princípio da justiça de Deus. Conferir Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 27, carta de 1 Coríntios, capítulo 3, verso 8, Apocalipse, capítulo 2, verso 23, Apocalipse, capítulo 20, verso 12, Apocalipse, capítulo 22, verso 12, etc. Os judeus buscavam imunidade numa forma de defesa especial, baseada no privilégio racial. Porém, essa pretensão é rejeitada pela perfeita justiça divina, que declara a sua culpabilidade. Deus é imparcial em seu juízo sobre o pecador e independe de privilégios ou outra razão qualquer, pois cada homem será julgado por seus próprios atos. O homem é moralmente responsável, por isso deve ser julgado conforme suas obras pessoais. Essa forma de julgamento não significa que o homem é salvo ou condenado por suas obras. Se fosse assim, estaríamos contrariando a doutrina da salvação, cuja base é a fé. Paulo não está ensinando no capítulo 2, verso 6, Paulo não está ensinando que a salvação vem pelo fato de fazermos boas obras ou por méritos pessoais. Não é o cumprimento da lei que salva o pecador, mas a fé acompanhada da obediência aos preceitos divinos. No versículo 7 está implícito o fato de que aqueles que diligentemente buscam o bem e o praticam, visando pela fé a glória, honra e incorruptibilidade espiritual, Deus lhe dará a vida eterna. Significa dizer que isto representa uma recompensa à fidelidade desta vida presente para a vida futura. Vida eterna é vida em plenitude, bem-aventurada, gloriosa e incorruptível,
representa uma vida de glória. Já nos versículos 8 e 9 está o contraste com os diligentes, pois aos contenciosos e desobedientes resta-lhes a justa retribuição do seu pecado, que é a ira divina manifestada. A retribuição divina é conforme os atos pessoais do homem. Aos que praticam as boas obras, sua retribuição é dádiva de Deus. Aos que praticam más obras, sua recompensa é a indignação da ira divina. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Capítulo 2, verso 11. A palavra acepção no grego, prosoponense, vamos falar devagar essa palavra, porque ela é uma palavra proparoxítona. Prosopolêmpsia significa favoritismo ou parcialidade. Porém, o sentido da expressão acepção de pessoas significa literalmente levantar o rosto. Em toda a Bíblia, essa atitude é condenada diante de Deus. Ele mesmo não admite e não permite que os seus servos o façam. Conferir Deuteronômio 10, 17, 2 Crônicas 19, 7, Jó capítulo 34, verso 19, Atos 10, 34, Carta aos Gálatas, capítulo 2, verso 6, Efésios 6, 9, Colossenses 3, 25, 1 Pedro, capítulo 1, verso 17. É importante você anotar essas referências para que você elabore seu plano de estudo. E faça aí as comparações do tema que estamos abordando. Vamos continuar a leitura. Entendemos, então, que diante de Deus, o direito à salvação é de todos quantos se chegam a Ele pelos méritos expiatórios de Jesus Cristo. Letra C. Estamos na página 41. Deus julga conforme a lei. Capítulo 2 de Romanos, 12 ao 16. Há dois tipos de leis que regem o julgamento dos homens, segundo o contexto sugere. Notemos que a argumentação doutrinária de Paulo alcança o judeu e o gentio. Diante do Santíssimo Deus, ambos são pecadores, e cada qual terá a pena pelo seu pecado. Todos os que pecaram sem lei diz respeito aos gentios que desconheciam a lei de Deus dada aos judeus. Todos os que com lei pecaram, a carta aos Romanos, capítulo 2, verso 2. Isso aqui é uma expressão. Todos os que sem lei pecaram. Aí vamos continuar. Refere-se aos judeus, os quais receberam a lei divina através de Moisés. Consideremos ainda outra expressão dentro do versículo 12, que diz: os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. A frase é taxativa quanto ao resultado do pecado. Significa que os que pecaram sem lei não serão julgados pela lei, mas serão julgados segundo a luz que tiveram da justiça. O julgamento para esses dois tipos de pecadores, os que pecaram sem lei e os que pecaram com lei, é conhecido como a lei de Moisés e a lei da consciência. Entendemos, então, que os versículos 12 e 16 nos mostram que Deus julgará conforme a lei sobre a qual tem vivido. Os gentios serão julgados pela lei da consciência, isto é, conforme a lei escrita em seus corações. Essa lei existe desde a criação do homem e foi escrita no seu interior de forma clara e legível. Porém, o homem pecou e obscureceu essa lei. Seu entendimento fechou-se para a luz da verdade. Sua consciência perdeu a sensibilidade e, portanto, o homem perdeu a visão clara da lei divina contra o pecado. Visto que os gentios não tiveram outro conhecimento da vontade de Deus, porque a lei da consciência foi obscurecida em seu interior. Eles serão julgados e, porque pecaram, perecerão. Os judeus serão julgados pela lei
escrita de Moisés, porque através dessa lei foi revelada a vontade de Deus para esse povo. Todos os que com a lei pecaram, mediante a lei serão julgados. A posse da lei escrita de Moisés não implica na salvação do judeu, visto que os judeus receberam o conhecimento da lei de Deus de maneira mais clara e incisiva, lhes será exigido o seu cumprimento, isto é, serão julgados conforme a lei. Aqui está no capítulo 2, verso 2, parte B e 13. Aqui é a parte 3 agora, ainda na página 42. Os judeus são acusados. Apesar de os judeus se gloriarem no fato de que a lei havia sido dada a eles, são acusados de desonrarem a Deus quando pecam contra a lei. Por isso, semelhantemente aos gentios, eles também pecaram. O problema principal dos judeus quanto à lei é que eles se esconderam através da lei ao invés de demonstrá-la. Gloriam-se pela posse da lei, mas não se sentem obrigados a cumpri-la. Gabavam-se de serem adoradores do verdadeiro Deus e, por isso, se consideravam superiores aos gentios. Porém, esse orgulho religioso os tornou insensíveis quanto à prática da lei. Romanos capítulo 2, verso 21 ao 24. Hoje ocorre, de certa forma, a mesma tentação à semelhança dos judeus. O orgulho denominacional tem tornado cegos muitos crentes acerca da prática do evangelho. Os judeus se consideravam mestres dos gentios, mas não se ensinavam a si próprios as mesmas lições ensinadas aos outros. Nós vamos agora para a parte 4. A verdadeira circuncisão. Está no capítulo 2 de Romanos, versículo 25 ao 29. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Versículo 25. Vamos voltar aqui? Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. É declaração do apóstolo Paulo. Os judeus se escudavam na prática da circuncisão. Era, na verdade, assunto e regra mal compreendida, porque não entendiam o espírito da lei da circuncisão. Era um rito religioso judaico permitido por Deus, porém, era um rito envolvendo uma ação exterior na carne. Era uma exigência legal da lei que colocava a responsabilidade sobre o circuncidado de guardar toda a lei. Entretanto, Paulo diz aos Gálatas, capítulo 5, verso 3, todo homem que se deixar circuncidar está obrigado a guardar a lei. Escudar-se na prática da circuncisão e não praticar o resto da lei de nada valia. Os gentios não precisavam desta prática da circuncisão, pois esse rito dizia respeito apenas aos judeus. Paulo, recebendo a insinuação dos judeus cristãos contra os gentios cristãos, desfaz a pretensão judaica e mostra que a verdadeira circuncisão é feita espiritualmente no coração. É operação do espírito, não na carne, mas no espírito do crente. O ideal da circuncisão aos judeus é louvável. Tinha o propósito de diferenciar o judeu do gentio. Já a circuncisão espiritual diferencia o crente do incrédulo, o salvo do perdido. Nós vamos entrar na página 44. Agora no subponto 5. Lembrando que nós estamos ainda falando da doutrina do pecado. Para você estar acompanhando aí, não se perder na parte do estudo. Subponto 5. Objeções judaicas respondidas. Vamos para o capítulo 3, verso 1 ao 8. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Vamos voltar à pergunta.
Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? A argumentação de Paulo no capítulo anterior desarmou as pretensões judaicas. Ele responde à primeira objeção. Qual é a vantagem do judeu? É o mesmo que dizer, se o que vale é ser judeu interiormente e a circuncisão verdadeira é a do coração, qual é a vantagem do judeu em ser judeu e ser circuncidado fisicamente? Entretanto, o apóstolo responde de uma maneira que não fere frontalmente a mordomia desses privilégios, como o de serem depositários da lei e escolhidos para que a verdade viesse à luz ao mundo gentio. Paulo poderia responder aos judeus mediante a argumentação feita anteriormente, como não tendo nenhuma vantagem o ser judeu e o ser circuncidado fisicamente, mas ele soube mostrar a importância dos privilégios judaicos e mostrar-lhe suas vantagens. É privilégio ser judeu, porque ele mesmo o era. Era privilégio ter o judeu a circuncisão física, porque ele também fora circuncidado. Paulo destaca o fato de que aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Porém, são acusados de não terem cumprido a lei e de não terem levado em conta a revelação mais excelente que era a pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Se os judeus fossem fiéis, Deus continuaria fiel. Se a justiça de Deus revelada aos judeus não foi exercida pelos judeus, resta então reconhecer que por sua incredulidade e injustiça a plena luz viria a lume. A segunda objeção dos judeus está nos versículos 3 e 4. Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Estamos ainda na página 44. Entretanto, Paulo declara categoricamente que jamais a fidelidade de Deus se alteraria por causa da infidelidade dos seus servos. Porém, aos judeus fora confiada a mordomia da revelação divina, na sua vontade. E se eles não foram fiéis na guarda dessa revelação, a justiça de Deus viria sobre eles pior do que aos gentios, aos quais Deus não se tinha revelado. Vamos continuar aqui a leitura no finalzinho da página 44. A objeção judaica era que, se o erro e o pecado do judeu põem em relevo a justiça de Deus, então eles não deveriam ser julgados agora. Mas Paulo desfaz essa tentativa de justificar o judeu e argumenta que a manifestação da justiça de Deus, por causa do pecado do judeu, é exercida com eficácia, condenando o pecado e não o absolvendo. Deus é o regente moral do universo e a manifestação da sua justiça é a retribuição e punição ao pecado cometido. Página 45. A terceira objeção está nos versos 5 a 8. A interrogação do judeu é: não seria Deus injusto ao castigar os judeus pelo seu pecado, visto que é pelo pecado dos judeus que a justiça de Deus foi manifestada? Paulo responde com muita propriedade doutrinária e diz-lhes que se esse princípio fosse real, ninguém seria julgado e o pecado jamais receberia a sua retribuição. Aceitar essa ideia seria o mesmo que afirmar que é necessário pecar para se conhecer a justiça, ou que é correto praticar o mal. Vamos repetir essa frase por causa do barulho? Ou que é correto praticar o mal para que o bem seja manifesto. Deus é justo e a condenação dos que pecam contra a sua palavra também é justa. Terminamos aqui o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Quero lembrar para vocês que é importante vocês anotarem
todas as informações que estão sendo lidas, para que vocês possam aí elaborar um plano de estudo com bastante eficácia, tanto para ministrar para pessoas, né, para vocês utilizarem nas suas ministrações, ou seja, nas suas pregações, ou até mesmo na pregação do evangelho individualmente, nos locais de trabalho, nos locais da sua residência, ou até mesmo dentro da sua família e na sua igreja. Deus abençoe sua vida, você que ficou comigo até agora. Não se esqueça de, antes de sair do nosso vídeo, se inscrever, ativar a sininha, comentar, curtir, para que o nosso canal continue sendo essa ferramenta de evangelização para todos. Fiquem com Deus e até o nosso próximo audiobook, em nome de Jesus. Continuamos no próximo audiobook.